boa tarde, telespectadores do Diário Causa Operária. Está começando mais uma análise internacional. Antes de qualquer coisa, queria pedir para todo mundo que está aqui nos assistindo, compartilhe este vídeo, envie para todo mundo que você conhece, manda o link, deixa o seu like, coloca nas redes sociais. Vamos espalhar essa transmissão o máximo possível. Além disso, queria relembrar que você pode contribuir aqui com a imprensa revolucionária, a imprensa independente, por meio aqui do LivePix. Basta você escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acessar o site livepix.gg/COTV. Lembrando que quando você envia o seu LivePix, você também pode enviar uma mensagem, pode enviar uma pergunta, um comentário e participar aqui da discussão que vai ser feita nesse programa. Você pode até enviar áudio. A gente vai tocar aqui o seu áudio ao vivo para todo mundo escutar. Além disso, queria ressaltar também que a gente está, como sempre, transmitindo em colaboração com o canal Arte da Guerra, do comandante Robson Farinazzo, que está aqui presente com a gente. Você também pode contribuir por meio do Pix do Arte da Guerra, que está aí na tela, robsonfarinazzo@gmail.com, e também ajudar a impulsionar a imprensa independente aqui no Brasil. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para os companheiros da mesa. Queria desejar uma boa tarde para o João, boa tarde, Rui, boa tarde, comandante, e passar a palavra para o João começar. Opa! Eu queria começar aqui perguntando para vocês, começando pelo Rui, sobre o resultado das eleições na Áustria. Nós tivemos aí uma vitória importante da extrema-direita austríaca que ficou em primeiro lugar pela primeira vez, aí, tendo 29% dos votos, o Partido da Liberdade. Em segundo lugar, o Partido Popular, o Partido Conservador da Áustria. Em terceiro, a Social-Democracia Austríaca, com 21%. E também há uma curiosidade de que um dos partidos que mais cresceu aqui foi o Partido Comunista da Áustria, que teve a melhor votação dele desde 1962. Rui, como é que você vê esse resultado? Bom, o resultado está de acordo com o que nós temos visto aí nas eleições mundiais, né? A extrema-direita cresce, o chamado centro político entra em colapso, resultado da política que eles estão seguindo em vários lugares, resultado do neoliberalismo também. Há uma tendência também, nós devemos dizer, ao crescimento da esquerda, o que é uma tendência menos sólida do que essa. Tá? Evidentemente que a extrema-direita está em melhores condições nessas eleições, porque a extrema-direita são partidos políticos burgueses, né? E como partidos políticos burgueses, eles têm melhores condições de canalizar a insatisfação popular, né? Essa vitória da extrema-direita é muito importante, porque é a primeira vez que a extrema-direita ganha uma eleição na Áustria desde o nazismo, né? 30% dos votos. É uma senhora votação, né? O que eu acho que a gente precisaria analisar com mais cuidado é o Partido Comunista da Áustria, que eu não sei que pito toca, não. O que exatamente é esse Partido Comunista da Áustria? Agora, isso daqui deveria despertar, né, na esquerda brasileira uma profunda preocupação. Porque a política da esquerda brasileira, a política do Lula, a política do PT, a política, não vou nem falar do Boulos, né? De aliança com os falidos, frente com os falidos, né? Então, os falidos caem cada vez mais, a extrema-direita capitaliza porque uma boa parte da esquerda mundial
não consegue se livrar dos falidos, né? Isso daí não é uma novidade, né? Quando o fascismo ascendeu ao poder na Alemanha e tudo mais, na Espanha, a política da esquerda, política da social-democracia do Partido Comunista, foi a política de aliança com os falidos, né? Trotsky, por exemplo, chamou a Frente Popular Espanhola de frente com a sombra da burguesia, né? Quer dizer, a burguesia propriamente dita estava totalmente... os partidos burgueses estavam totalmente falidos, tão falidos que a burguesia tinha desertado completamente deles, né? Que é o que vai acontecer aqui também com esses partidos. A hora que a burguesia vê que não há alternativa, eles vão passar para o lado da extrema-direita e vão deixar esses partidos aí num vazio político total, né? Vale a advertência, não sei se o pessoal vai levar a sério, porque o pessoal não leva nada a sério, né? Comandante, como é que você vê esse caso austríaco? Boa tarde, João. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Pedro. Olha, gente, eu acho primeiro que eu acho a Áustria, perdão, um país tão insignificante que se não fosse pela existência do Mozart e do Hitler, a gente nem sabia que ela existia, né? Mas é uma tendência, é o que o Rui falou, é uma tendência aí na Europa, em vários lugares do mundo também, a extrema-direita aí, ela talvez porque o pessoal tá meio cansado aí das propostas da esquerda que se aliou muito ao identitarismo, deixou as causas sociais de lado. Então agora acho que o imperialismo vai vestir uma nova fantasia, né? Pelo que a gente está vendo, é isso daí, vai vestir uma fantasia nova no mundo inteiro aí. Mas eu acho que no final, um dia, não sei se a gente vai estar aqui para isso, os mais jovens talvez estejam, todas essas fantasias vão cair, né, gente? Porque o que está acontecendo com as democracias mundo afora, né? Elas estão caindo naquilo que o Aristóteles sempre colocou, né? Que elas vão para oligarquias ou vão para tirania. Não tem o que fazer. O poder econômico, ele capturou a política. Essa é uma verdade. Estava conversando hoje com o pessoal a respeito de financiamento de campanha. Vocês sabem disso, vocês são um partido político aí. Na verdade, quando começa a campanha política, alguns dos atores já estão eleitos há muito tempo. O financiamento daqueles dias de campanha é uma coisa só pro forma. Essa gente já botou muito dinheiro fazendo grandes relações aí, elas já estão praticamente com o pé lá dentro das casas legislativas. Isso não é uma democracia, né, gente? A representatividade disso é mínima, né? Então, acho que a Áustria, perdão, é mais. Você vê que o país é tão insignificante que a gente acaba. Quase todo mundo que eu conheço confunde o nome Áustria com Austrália. Mas eu acho que é uma tendência. A Europa vai para esse canto também se ela não quebrar antes. Eu preciso lembrar uma coisa, gente, muito importante para vocês. Vizinha da Áustria, nós temos a grande Alemanha. Volkswagen está demitindo 15 mil funcionários. Vai fechar a fábrica. Ela vai fechar. Não tem como. A Bosch está numa situação similar. Eu fiquei sabendo ontem que a Thyssen também está indo para o mesmo buraco, né? Vamos aguardar a Siemens começar a ter problemas também. A Europa não tá legal, não. Bem, aí, indo para alguns outros temas, né? O The Economist tirou um artigo sobre o governo do trabalhista Keir Starmer, falando que o governo mal começou e já está em crise. O grande motivo seria o fato de que o primeiro-ministro fez campanha prometendo não voltar para a União Europeia e nem fazer uma volta parcial, e campanha de que ele não iria aumentar os impostos. E agora que ele chegou no governo, ele se vê numa situação complicada, porque, de acordo com o The Economist, ele não consegue fazer nada sem... já que ele propôs não fazer essas duas coisas. E aí ele estaria entre a cruz e a espada, entre ter um governo paralisado, de acordo com o The Economist, ou cometer estelionato eleitoral e fazer exatamente aquilo que ele se propôs a não fazer. Que é o que ele já está fazendo, né? Como é que você vê esse caso?
Eu acho que a, o governo Starmer já é um governo falido. Eu vi hoje uma matéria, estou tentando achar ela aqui, que falava que as pesquisas já dão o Starmer como tão impopular quanto o governo anterior. Quer dizer, ele mal chegou aí, né? O governo do Sunak, Rishi Sunak. A aprovação que apareceu na pesquisa é de 27%. Quer dizer, desde julho que ele assumiu o governo, ele perdeu 38 pontos. E o Sunak estava com 28 na eleição. Se a eleição fosse hoje, ele não se elegia. O que acontece, né? Além da política muito criminosa de guerra e tudo mais, né? A política antidemocrática, a contestação da extrema-direita, ele aprovou uma lei sobre o subsídio do gás, né? Da energia elétrica, que vai deixar um monte de gente já deixou um monte de gente no frio aí, com o inverno chegando na Inglaterra. Quer dizer, é difícil, né? Com esse tipo de política você se manter, né? É um governo, é um fracasso assim fulminante, eu diria, né? Do governo do Starmer. Mas a gente tem visto isso, né? Os governos que entram aí como sendo de esquerda, eles caem mais rápido, né? Porque a desilusão é maior, é mais profunda, né? O eleitorado dele fica mais rapidamente... como é que se diz? Decepcionado com ele, né? Agora, o problema é o seguinte, é a esquerda britânica, né? O que a esquerda britânica vai fazer? A esquerda já teve um fracasso, porque eles estiveram na cabeça do Partido Trabalhista e fracassaram porque se adaptaram à política burguesa. E agora? Né? Comandante? A gente tem que perceber uma coisa, né? O problema que o Reino Unido tem não vai ser resolvido pelo Keir Starmer ou quem quer que seja. Isso é um problema que já tem aí quase 40 anos, começa lá no governo Thatcher aí, né? E é o mesmo problema que passam outros países da Europa aí, né? A concentração de renda brutal, né? O neoliberalismo aplicado no último grau, de desindustrialização do país. Né? Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. A gente tem que lembrar uma coisa, tem uma frase do Putin que eu achei muito interessante. Né? Acabou a era do almoço grátis. Basicamente, principalmente Reino Unido e França, a França mais ainda, viu do que? Da exploração de ex-colônias. Isso está acabando. Vai ficar muito difícil agora você tirar, você ter da onde tirar para poder, né, dar para você poder encher as boquinhas aí. Eu acho que não tem saída. Agora, o que me deixa louco, eu publiquei um negócio ontem, mandei para alguns grupos aí, de umas fotos na Alemanha de março de 2022. Então, um monte de gente marchando na porta do Brandeburgo, com bandeiras azuis e amarelas, né? Slava Ucrânia. E gente pedindo, inclusive, para ter um boicote ao gás russo. Pedindo. Muito bem. Passados 2 anos e meio, publiquei a foto de outras bandeiras. O pessoal com a bandeira vermelha, com o boné da Volkswagen, pedindo para não ser despedido. Essa mesma gente que pediu o embargo do gás russo, eles não perceberam que isso ia matar a indústria alemã. Como de fato está matando. A BASF parece que está montando empresa na China aí. Essa tragédia britânica, eu acho que o Reino Unido só está mais na frente dos outros países em termos de proximidade do abismo. Mas isso vai acabar chegando em outros países, eu não tenho dúvida disso. Esses países não estão investindo mais na industrialização, não investem em empregos,
e gastam em armas e gastam numa guerra inútil. Eu estava explicando ontem para os meus inscritos o caso da BASF, que o problema é maior do que se pensa, porque quando a BASF começa a fabricar a mercadoria dela na China, para o acionista não muda nada, o acionista vai continuar recebendo os dividendos dele. O que muda é a coisa mais importante para uma sociedade, gente, que é o emprego. O emprego foi tudo para a China, isso não vai voltar mais. Esse emprego que a BASF levou para a China e que a GM, outras empresas lá do cinturão da ferrugem americano levou, não volta mais. Quer dizer, esses países estão sendo destruídos por não ter nenhuma política social, nenhuma política que pense as pessoas, e eles vão eleger lideranças cada vez piores aí do padrão do Keir Starmer, do Scholz aí para baixo. Temos comentários, Pedro? Temos aqui uma pergunta do Pedro Fernandes, muito obrigado, companheiro, que pergunta o seguinte: o domínio religioso no Ocidente é fundamental para o apoio espontâneo ao imperialismo? Domínio religioso? Uhum. Bom, se ele está falando dos evangélicos, né, que são um setor militante de apoio ao imperialismo, tudo bem. Mas eu não diria... É um setor importante. Não sei se é fundamental, se é decisivo, mas oferece uma base de sustentação. Mas nós temos que ver que a Igreja Católica também oferece essa base de sustentação. E até, né, o islamismo, dependendo o judaísmo, sem dúvida nenhuma, na maioria, né, é tudo sionista. E até os setores islâmicos, né, ligados aos países que colaboram com Israel, como a Arábia Saudita e tal. Agora, o importante aqui não é a religião, né? A religião é um componente. O que é realmente importante é a grande imprensa, rádio, televisão e jornais, né? E, em grande medida, agora, né, nós temos visto as universidades e, logicamente, que a força militar, né? Comandante, quer? Eu acho complicado tudo isso, né, gente? Porque, na verdade, quando a gente fala em religião, são vários matizes, né? Eu acho que algumas religiões até têm uma manipulação, não duvido de nada disso. Mas não é uma coisa geral. Tem religiões que são independentes, que não são centralizadas e que são bem afastadas. Assim. Eu conheço algumas religiões que são muito voltadas à caridade, né? E que não se importam com em engajar as pessoas em determinados modelos políticos. Né? É um negócio bastante difícil de lidar isso daí. Muito difícil. Temos mais? Posso mandar mais uma? Antes de você mandar, só queria ressaltar para o pessoal contribuir, enviar aqui o seu Live Pix, escaneando o QR Code que está aí na tela. Participem do programa, né? Mande seu comentário, sua pergunta aí por meio do Live Pix. Você também pode acessar o site para a gente seguir aqui com a discussão. Bem, aí eu queria entrar aqui na questão da Ucrânia. Comandante, o The Economist tirou aí na capa da revista dele essa semana, falando que a única chance para a Ucrânia é a entrada da OTAN na guerra, falando que a OTAN precisa inclusive convencer o povo ucraniano de que é possível vencer e estabelecer objetivos concretos para a guerra. Como é que você vê esse chamado aí, a entrada da OTAN na guerra oficialmente? Não, eu acho que a OTAN precisa convencer o povo europeu a entrar na guerra. O povo ucraniano não faz diferença se ele acredita ou não nisso, ele está sendo forçado. O exército ucraniano colocou agora as tropas de motivação, que é um eufemismo para tropas de bloqueio. O que é tropa de bloqueio? É aquela tropa que fica um pouco na retaguarda, em cruzamentos ali. Quando eles veem que alguma tropa está retirando e não tem autorização para isso, convence a voltar o fuzil do cara ali.
Então, se o povo ucraniano vai ser convencido ou não vai ser, ninguém está ligando para isso, eles não ligam para isso aí. Não pensem em vocês, gente, que o pessoal da OTAN, eles gostam dos ucranianos, eles os veem como desprezíveis. Eles os veem como os eslavos desprezíveis. O que eles precisam fazer é convencer a própria população, mas eu acho difícil. Olha, gente, eu dou como a guerra da Ucrânia quase como perdida, né? Se o Trump entrar, ele vai dar um jeito aí, ele não precisa nem acabar com a guerra, mas é só ele cortar o cheque do Zelensky. E a Kamala, eu não sei se os Estados Unidos vão ter interesse de prosseguir nisso, não. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Em termos militares, a Ucrânia não tem mais o que fazer. Se a gente olhar os últimos dias, o que a Rússia está fazendo? Ela mudou a abordagem. Desde aquele ataque à praia da Crimeia, alguns meses atrás, a Rússia mudou a abordagem. Então, eles estão matando oficiais da OTAN que operavam os sistemas sofisticados da Ucrânia, estão destruindo depósitos aí, estão destruindo as bases aéreas. Esse F-16 a gente não escuta nem falar, chegou um lote lá, a boa parte do lote já foi destruído, os pilotos mortos. Então, eu não vejo uma chance militar da Ucrânia, e eu não acho, no momento, pelo que eu vejo no momento, não tem disposição da OTAN em entrar nisso, não. E assim, o que a gente começa a notar é que talvez, né, eu posso estar errado, talvez o pessoal comece a se preocupar mais com a questão do Oriente Médio agora, né, que é uma questão, eu acho que está começando a ficar mais delicada que a Ucrânia. Vamos aguardar. Eu queria te perguntar sobre esse caso e também falar aqui sobre a decisão da Ucrânia para o orçamento de 2025, eles estão fazendo a conta aí de propor o confisco de algumas aposentadorias, bem como corte no subsídio que o governo dá para as pensões. O que você acha dessa situação toda? Que a OTAN chama a própria OTAN a entrar na guerra, a Ucrânia começa a confiscar o dinheiro dos trabalhadores para sustentar o orçamento de guerra. Como é que você vê esse caso? Isso é uma... Aqui nós estamos vendo o destino dos países que se submetem ao imperialismo, né? Nós estamos vendo uma coisa muito parecida, mas sem guerra, na Argentina. O Milei está destruindo o país, né? A Ucrânia teve a infelicidade de ser usada como um instrumento de guerra do imperialismo contra a Rússia. E ela teve sorte que os russos não adotaram uma política de atacar. Os russos não adotaram a mesma política que o imperialismo tem nas guerras, que é de bombardear o país inteiro de maneira indiscriminada, assassinar civis e tal, como nós estamos vendo na faixa de Gaza e agora no Líbano. Mas como eles jogaram muita gente no campo de batalha, o desastre é total, né? O cálculo é que mais de 500 mil de ucranianos sucumbiram nesse enfrentamento com os russos. Isso sem falar no fato de que os russos destruíram uma boa parte da infraestrutura militar que também afeta o país inteiro, né? Suprimento de energia elétrica, etc. e tal. O país está exaurido, né? O vampirismo do imperialismo com os aliados é pior ainda do que o vampirismo com os inimigos, porque os inimigos reagem, os aliados não, né? Os aliados são vítimas voluntárias do imperialismo. Quer dizer, o correto seria dizer que os governos aliados transformam seus povos em vítimas do imperialismo, voluntariamente, né? O chamado a que a OTAN ingresse na guerra me parece uma consequência lógica da situação, né? O imperialismo não tem condições de deixar o negócio afundar, assim como ele não tem condições de deixar o chamado Estado de Israel entrar em colapso, né? A luta pela dominação mundial, mais bem dito, a luta entre os que dominam a política mundial e a economia mundial e os que resistem, ela entrou numa fase aguda. Está entrando numa fase aguda, né?
Nós destacamos aí no sábado a animosidade contra a China. China, Rússia e Irã, eles não vão poder manter o pessoal, não vão poder deixar o pessoal da maneira que está. Eles têm que ir para um confronto mais amplo. Tá? E no caso iraniano, eu acho que, pelo que nós estamos vendo na Palestina, o imperialismo está vendo um jogo de tudo ou nada. Né? Não há nenhuma intenção de compor, de fazer um acordo, nada. Em nenhum dos lugares. Vai ser ou ganha ou perde. Né? É um jogo de tudo ou nada. E por isso eu acho que a OTAN vai acabar entrando nessa guerra. E apesar da advertência do Putin, que falou que se a OTAN, se eles usassem aí os mísseis contra a Rússia, isso aí é guerra da OTAN contra a Rússia. Eu acho que eles vão entrar na guerra. Entrar na guerra, não. Eles já estão na guerra. Eles vão entrar formalmente na guerra. A política defendida pelo Economist não é só o Economist. Os jornais conservadores todos estão falando isso. Há uma histeria contra os russos e contra os chineses. Apesar que os chineses não dispararam uma bala até agora, né? Comandante, como é que você vê esse caso do chamado aí a OTAN entrar na guerra? Olha, pode ser, tudo é uma possibilidade, né? Mas eu não acho que a gente deve ver novidade antes da eleição americana, não. Acho que está todo mundo bem em compasso de espera. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro-ministro da Rússia está hoje no Irã. A gente tem que lembrar uma situação desagradável que aconteceu na Conferência de Genebra em 1954. O Vietnã do Norte foi traído. O Ho Chi Minh foi traído. E se concordou com a divisão do Sul. Ele foi traído. E isso só prolongou a guerra por mais de 20 anos. Então, o que eu acho que pode acontecer aí? A Rússia pode pedir uma contemporização para o Irã. Esse ministro não está ali à toa. Eu temo isso. E assim, é o que o Rui falou. Se as potências do BRICS, vamos esquecer Brasil e Índia, Irã, China e Rússia. Se eles não partirem para o confronto, eles vão acabar tendo problemas muito sérios lá na frente. Eu acho que se a Rússia pedir para o Irã contemporizar com o que aconteceu recentemente, vai ser um problema muito sério no futuro. Mas vamos aguardar. Eu temo que façam com o Irã dessa vez a mesma coisa que fizeram com o Ho Chi Minh em 54. E não pensem você que isso vai trazer a paz, como não trouxe na Indochina. Só prolongou a guerra por 20 anos. Eu acho que se o Irã ele não retalhar agora, ele vai ter... Olha, eu fiz um vídeo dia 1º de agosto de 2024. Tá aí para quem quiser ver. Eu avisei, vão matar o Nasrallah. Eu avisei no vídeo. Foi dia 1º de agosto de 2024. O vídeo tá aí. Falei, vão matar o Nasrallah. E já avisei de novo, o próximo alvo é o Khamenei. Se o Irã não reagir, ele vai ter problemas muito sérios. Olha lá, se startarem uma outra revolução, aproveitarem a fraqueza do regime, startarem outra revolução colorida, dessa vez com mais força, e a revolução islâmica acabar ali. Eu sei que eu estou sendo o profeta da desgraça, mas as coisas não estão boas, não. Bem, Aqui é só complementar isso que o comandante falou. Eu acho que nós temos que acompanhar os acontecimentos agora, porque o imperialismo visivelmente está numa contraofensiva. Eles se organizaram para uma contraofensiva em todos os terrenos: China, Rússia, Irã. E é um momento muito importante do confronto, porque se essa contraofensiva fracassar, o imperialismo vai se ver numa crise sem precedentes. Se for vitoriosa a contraofensiva, a gente precisaria ver até que ponto essa contraofensiva seria vitoriosa. Tendência que não seja decisiva, né?
a vitória nessa contraofensiva. Tem muita gente colocando que as perspectivas são sombrias, né? Tem gente que fala que a invasão do Líbano é uma loucura. Tá para acontecer, vai acontecer a qualquer momento. Posso mandar mais um? Rui, a gente tem aqui diversos artigos, tanto do The Economist quanto da ABC News e o seu portal especializado em pesquisas, que dizem que essa daqui será a eleição mais apertada da história dos Estados Unidos. Perdão, desde 1876. Eles argumentam aí que a diferença de votos no colégio eleitoral poderia ser de 2 votos, para dar aí conceder a vitória a Kamala Harris. E eles dão 57% de chance dela ganhar e 43% para o Trump, que é bastante apertado. Como é que você vê essa disputa? Parece fajuta essa avaliação. Eu pessoalmente não acredito muito, mas como é que você vê o fato de que a eleição, todos estão aqui falando que a situação pode ser decidida, poderia demorar meses até eles conseguirem um resultado final, porque eles pegaram, por exemplo, o caso da Flórida. Na Flórida, na eleição de 2000, George Bush ganhou do Al Gore por 4 votos no colégio eleitoral. E mesmo assim, demorou semanas para que a Flórida, o estado decisivo ali, apresentasse um resultado final depois de múltiplas recontagens. Em 1876, a maioria o resultado estava sendo disputado até praticamente o dia da posse da eleição. Como é que você vê esse caso, considerando aí ainda que o próprio Donald Trump falou que ele foi roubado na eleição anterior e agora a eleição seria extremamente apertada, mesmo que ele... O Gore foi roubado naquela eleição com o Bush. O próprio Partido Democrata denunciou isso aí. Como é que você vê esse caso todo numa eleição que é extremamente disputada? Isso aqui eu acho que os Estados Unidos chegou numa espécie de limite com esse negócio de eleições. Eu acho que o regime político norte-americano, se os democratas ganharem, ele vai ser profundamente alterado. Acho que o Trump tem maioria na eleição, não é a Kamala Harris que tem maioria. Ou então tem assim, uma situação praticamente de empate, não tem nenhuma vantagem. Acho que o Trump ganha no colégio eleitoral, só que eles não vão permitir que ele ganhe. Vão roubar a eleição. Os Estados Unidos está caminhando para ser um país onde só vai ter, de 2 partidos, só vai ter um partido. O imperialismo tende a liquidar o Partido Republicano, porque não consegue mais conviver nem com esse partido. O que mostra uma crise muito intensa do regime político. A Kamala Harris, ninguém pode ter dúvida disso, é o partido da guerra mundial. Se os democratas ganharem, o que está acontecendo hoje vai se expandir. É o partido da guerra mundial. É o partido da guerra contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, tudo. Não que o Trump não seja favorável a enfrentamento, mas ele não é ainda o homem desse confronto. Vamos ter que esperar para ver. Eu acho que eles vão roubar a eleição. Não sei se
a direita vai reagir imediatamente, mas vai acabar reagindo no longo prazo. A instabilidade do regime vai ser muito grande, seja quem ganha a eleição. Se ganhar o Trump, porque o imperialismo vai procurar desestabilizar o governo dele o tempo todo. Se ganhar a Kamala Harris, porque a situação do país vai ficar convulsionada. Comandante, quer comentar esse caso aí da eleição que pode demorar praticamente até a posse? Cara, sempre foi assim, né, gente? Sempre foi assim. Na eleição do Nixon, sempre história, na eleição do Nixon contra o Kennedy em 60, a vitória do Kennedy foi por 100 mil votos. O pai do Kennedy, o velho Joe, que era um tremendo de um mafioso, um cara assim do establishment, ele chegou a ligar pro Nixon perguntando se o Nixon ia contestar o resultado. O Nixon era um bom cabrito. Não vou berrar. Ele falou, não vou contestar, não, aceito, acabou. Sempre foi isso daí, gente. Aquilo ali, Estados Unidos, na minha opinião, é um patriciado. Esse establishment, ele governa de costas para o povo americano e sabe que não vai acontecer nada também. Os caras vão até onde puder. Eu não vejo novidade. Para mim não tem novidade nessa eleição. Foi assim na eleição do Nixon, do Kennedy, foi assim na eleição do Bush filho, foi assim na última eleição aí do Trump contra o Biden. Sai um quebra-pau também. Eles são desse jeito, aquilo lá não tem jeito, sabe? Não vai mudar. O país, ele é dessa forma. Eu só acho, a única coisa que eu vejo como problemático, que os Estados Unidos não entenderam ainda, é o seguinte. É aquela frase do Einstein, né? Se você fizer sempre as mesmas... Burrice é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O que está acontecendo? Eles sempre conseguiram viver dessa forma, ancorados aí nas vantagens do dólar. Eu acho que essas vantagens não vão durar muito tempo. Pelo que a gente está vendo aí, 2025 vai ser um ano muito difícil para o dólar. Aí vai ser um teste para essa democracia de fancaria deles aí. Bom, temos algumas perguntas aqui do nosso público. Queria agradecer a todo mundo que contribuiu, relembrar todo mundo que está assistindo. Você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário por meio do LivePix, escaneando o QR Code que está aí na tela, ou acessando livepix.gg/COTV. E você também pode contribuir aqui com o nosso canal parceiro Arte da Guerra. Pedir para a produção colocar aí na tela, pix.robsonfarinazo@gmail.com. Bom, temos algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, Pedro Fernandes. Cibele. Escutei a afirmação de que o Líbano é um enclave da França. Procede? Como ficam os ataques de Israel? O Líbano é o quê? Um enclave da França. Não é. A França tem influência lá, mas não é tudo isso. Então tem o Hezbollah também. Resistência brasileira. Quando a Rússia adentrou o território da Ucrânia, o padre da Igreja Aparecida iniciou o culto dizendo: "Estamos com a Ucrânia." Foi a primeira frase na missa. Deu vontade de jogar um sapato na TV. Comentário do companheiro. Missa onde? Padre da Igreja Aparecida. Aparecida, igreja aqui, Aparecida do Norte? Aparecida... Eu imagino que sim. Aqui em São Paulo? Eu imagino que sim. Companheira Ana Rodrigues diz obrigada pelas análises. Pablo Marçal, o próprio, diz o seguinte: comandante, serei eleito e convido o senhor a ser meu secretário de segurança. O que me diz? O que é? O próprio Pablo Marçal enviou um live pix aqui, falando que será eleito e convidando o senhor a ser o secretário de segurança dele. Brincadeira, né? Eu falo sempre para esse pessoal parar de fumar maconha antes de vir assistir a live, gente. Vamos parar com isso. Para com isso. Próximo. Por último, Cláudio Martins pergunta o seguinte: considerando os indicadores econômicos do Ocidente e Israel, estão indo para o tudo ou nada? Como é que é? Considerando os indicadores econômicos do Ocidente e Israel, estão indo para o tudo ou nada? Em geral, não sei, mas que eles estão indo para um enfrentamento, estão. Na Palestina, eu acho que o tudo ou nada é absolutamente
Bom, na Ucrânia, num certo sentido, também, né? Precisa ver o caso da China. Posso mandar mais um? Vamos falar aqui do caso do Líbano, né? Nós tivemos aí um dia com um fim de semana com muitos acontecimentos, né? Primeiro, queria começar perguntando para vocês sobre o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O Hezbollah tirou uma nota em relação a esse problema, declarando o seguinte: perdemos um irmão querido e um líder que era amado por nossos combatentes, que encontravam conforto nele e ele encontrava conforto neles. Indo aqui passando aqui pela conclusão, eles dizem o seguinte, que a vitória é nossa e apenas precisamos de paciência. Em relação ao nosso equipamento, estamos preparados e temos tudo o que precisamos. E falaram que eles estão prontos para o confronto terrestre com o inimigo, bem como que eles irão conduzir a batalha de acordo com seus planos determinados. Rui, como é que você vê esse caso e a declaração do Hezbollah? Bom, o assassinato do Nasrallah é um golpe duro, né, no eixo da resistência. Isso daí não pode ser negado. Esse foi o líder mais importante que o Hezbollah já teve. E era uma capacidade mesmo estratégica e política. Nós tivemos aí também o massacre, né, da maioria dos membros do Comitê Central do Hezbollah. Nós devemos entender que o Comitê Central ele é a organização política, né? Não foi a cúpula militar do Hezbollah que foi massacrada nesse... Também é importante, muito importante. E nós tivemos antes disso o ataque aí com os comunicadores, né? Essa foi uma operação muito bem elaborada, né? Não pelo Mossad, nós temos que denunciar isso sempre, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, né? O Mossad é peixe pequeno nesse negócio. Eles se infiltraram aí, os Estados Unidos têm capacidade de infiltração, né? É um país que corrompe gente em tudo quanto é lugar do mundo. Os ingleses têm um bom serviço de informações e eles conseguiram, eu acho que devido a falhas do próprio Hezbollah, né, que subestimaram o inimigo, né, matar o secretário-geral do Hezbollah e liquidar com o Comitê Central. Um golpe duro, né. Esse golpe, logicamente, foi feito como preparação para a invasão terrestre do Líbano, que está em andamento por Israel nesse momento. Agora, se tudo isso daí é muito negativo, muito, né, preocupante, nós sabemos também o seguinte, que como tanto o Hezbollah como o Hamas, eles estão sempre ameaçados da eliminação dos seus dirigentes, do assassinato. A política israelense depende muito do assassinato de líderes, né? O sionismo é uma espécie de esquadrão da morte. O imperialismo todo, né, tem esse método de eliminação dos adversários, assassinar os adversários. Como eles estão acostumados com isso, na declaração do secretário-geral interino do Hezbollah, que já deu uma declaração sobre a situação toda, ele falou que todos os comandantes militares têm um vice-comandante que está pronto para assumir o posto no caso do outro ser assassinado. Então,
O Hezbollah foi afetado, mas não é que foi destruído ou completamente desmantelado, né? Vamos ver agora qual que é a capacidade de resposta do Hezbollah, efetivamente. Eles já atacaram Israel, né? Eles dizem que estão prontos para enfrentar a invasão israelense, né? Nós estamos assim nos aproximando do clímax da contraofensiva, né? Que é essa guerra no Líbano. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai ser um passeio, não. Vai ser um negócio muito complicado para os israelenses. Tanto que, em vários lugares, o pessoal do próprio imperialismo fala que é um erro isso. Vamos ver. Agora, eu acho que Israel não tem muita alternativa, né? Tem que fazer o que está fazendo. O comandante quer comentar alguma coisa sobre esse caso? O que deve estar acontecendo é que provavelmente eles têm um ou mais, uma rede de espiões dentro do Hezbollah ou do comando iraniano ou dentro da Síria, né? Isso aí a gente não tem dúvidas, porque essas informações são muito precisas para você obtê-las só por meios eletrônicos. Muito precisas. Então tem alguém aí. Agora, Israel pode ter optado por sacrificar a fonte também, né? Porque o que acontece? Quando começa a ter esse muito vazamento, você vai fazendo um cross-check. Quem sabia disso? Aí você vai chegando, fala, fulano é suspeito. Então, o que o israelense... Aliás, o pessoal que trabalha na espionagem tem exatamente esse problema, né? O traidor. Uma hora, o teu patrão decide, precisa fazer um golpe espetacular que vai comprometer você. Então, eu acho que eles têm um espião grande aí, ou uma rede de espiões dentro, provavelmente dentro do Irã. Mas a gente tem que olhar uma coisa, pessoal. Eu concordo com o que o Rui disse. Israel não tem outra saída. Por que eu estou falando isso? O que eu vou falar agora são dados do Globo. O PIB israelense caiu 20%. A diáspora israelense, no mínimo, 500 mil de pessoas saíram do país. Entre 60 e 80 mil pessoas deixaram o norte de Israel. A economia está desmilinguindo. Isso é um fato, que nem papel na chuva. O país, eles não têm outra saída. Deram golpes espetaculares, ninguém tem dúvida disso aí. Mas esses golpes que Israel deu não são suficientes, né, para reverter o quadro econômico. Israel teria que entrar no Líbano e ocupar o sul do Líbano. Duas tarefas quase que impossíveis. Entrar no Líbano já é um problema, ocupar mais ainda. Temos algumas contribuições no canal Arte da Guerra. Queria agradecer aqui aos camaradas que contribuíram. Alerson Lima enviou um super sticker. Mil Filosofia fez uma pergunta. Por que a Rússia permite Israel bombardear alvos na Síria? Que nós temos que entender que Israel é um nome fantasia do imperialismo em geral. Se os russos começarem a atacar Israel, eles vão arrumar uma encrenca com o imperialismo. Né? Veja o Hezbollah. O imperialismo deslocou forças para lá. Tem porta-aviões, tudo. Né? A crise lá não é... Israel é só uma fortaleza ali que o imperialismo colocou ali. Então, os russos tomam cuidado com isso, né? Evitam entrar num confronto direto com Israel. Comandante? Gente, eu vejo a coisa da seguinte forma. A Rússia ela faz um certo jogo duplo. Vamos lá. Eles entregaram aí material para a Síria que a Síria não pode usar. A Síria não pode usar os mísseis S-300 que a Rússia forneceu para ela. Só usa os S-200, mesmo assim já bem. Né? Essa visita do primeiro-ministro ao Irã hoje, da Rússia, ele tem que aguardar o que vai vir disso daí. Porque também é um erro muito grande da Rússia achar que ela vai fazer o que ela precisa fazer na Ucrânia e se ela deixar o Oriente Médio como está, ela não vai sofrer consequências. Se o Irã se desmilinguir, o sul da Rússia desaparece.
por revoluções islâmicas. Não tem a menor dúvida disso. Então, eu não sei se essa política de contenção da Rússia é a mais certa. Eu fiz um vídeo até, inclusive, foi sábado, falando disso. A Rússia precisava ter uma posição mais agressiva no Oriente Médio. As bases americanas na Síria e no Iraque estão lá incólumes. Se a Rússia acha que ela vai conseguir alguma coisa com essa política dela aí de não, deixa para lá e de ganhar tempo, olha, eu não sei bem se todo mundo está fazendo o que precisa ser feito, não. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Porque eu já falei, se continuar essa desmoralização do Irã, ele vai ser um campo fértil para uma revolução colorida. E se a Revolução Islâmica implodir, o sul da Rússia vai virar um problema seríssimo com o islâmico. Vai ser uma revolução colorida atrás da outra, tá? Na Ingushétia, na Chechênia, todos esses cantos aí, Daguestão, por aí vai. Então, não sei, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas a respeito disso tudo. Bom, temos também um super sticker de José Ricardo Chaves. Muito obrigado, companheiro. E um live pix de Pedro Monteiro. Comandante, criei uma frase. Creio que seja a cara do nacionalismo. Acima do Brasil, somente os brasileiros. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É o que a gente precisava, né? Se conscientizar, ter mais autoestima, né? O problema todo nosso é o problema de autoestima, né? A gente se acha inferior, né? Eu não consigo achar que um americano seja melhor que um brasileiro, sinceramente. Eu não consigo achar. Eu não vejo dessa forma. Mas tem gente que acha. Eu já fico espantado com esse tipo de coisa. Não, mas, Rui, eu falo sempre que tem gente aqui que tem submissão sexual pelos Estados Unidos. É uma coisa freudiana. Vocês têm que estudar, olhar assim, os escritos do Freud para ver de onde vem essa submissão sexual de muitas autoridades aqui no Brasil, inclusive. Lembra aquela frase? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? O Otávio Mangabeira beijando a mão do Eisenhower. Tem foto aí, procurem aí Otávio Mangabeira beijando a mão do Eisenhower. Um negócio fantástico, cara, essa submissão sexual aí. Mas é o dinheiro, né, comandante? Também. Rui, o sex appeal dos Estados Unidos é o dinheiro, né? Sim, é o dinheiro, Rui. Mas aí, vamos lá, como é que a gente explica a situação de gente que não está ganhando nada com isso e tem essa submissão? É muito difícil tudo isso, né? O que a gente tem que trabalhar, nós que temos uma visão mais, né, de progresso, etc., a gente precisa trabalhar a autoestima do brasileiro. Senão não vai, não. Eu acho que existe aí uma... Como é que você diz? Uma influência ideológica que afeta as pessoas, né? Aí você tem toda essa atividade cultural norte-americana que engana muito, né? O cinema, uma porcaria o cinema norte-americano, é coisa pra gente, né? É uma coisa assim, até infantil, na sua esmagadora maioria tudo porcaria. Aí tem a música, principalmente a música negra, mas o pessoal gosta também, tem gente que gosta da música indefinida, porcariada norte-americana. Eu acho que o pessoal se deixa levar, né? Aí tem a ideologia da democracia, que é uma balela, mas o que você vai fazer, né? Para convencer o pessoal de que isso daí é tudo bobagem. Tem que combater, né? Eu acho assim, enquanto você não chega na conclusão de que os Estados Unidos é o pior inimigo do Brasil, você ainda não está defendendo o Brasil adequadamente. Eu também vejo dessa forma. Bom, sem mais contribuições, se o João quiser ir em frente. Sobre essa situação toda, eu queria pedir para vocês analisarem o fato de que Israel não matou apenas o líder do Hezbollah. Morreram vários líderes da Frente Popular de Libertação da Palestina e um líder do Hamas. Todos eles tiraram notas mútuas de solidariedade, etc., mas como que vocês estão avaliando esse caso? O quê? Da morte dos outros? Tudo em ataques aparentemente
coordenados, né? Então, eu acho que é um esforço gigantesco dos serviços de inteligência de todos os países imperialistas, todos, principais, em primeiro lugar, os Estados Unidos e a Inglaterra. A Inglaterra tem um excelente serviço de inteligência. Não tem os mesmos recursos dos norte-americanos, mas é mais eficiente, é mais antigo e tal. Os norte-americanos, eles atuam muito com a corrupção, comprando gente, né? Numa situação como essa, você pega lá um cidadão que está com um problema muito grave, oferece para ele $1 milhão, o cara te vende a informação. Se ele não for uma pessoa, né, com muita convicção e tal. Eu não acho que foi ninguém da direção do Hezbollah nem nada. Os jornais falam que o informante foi um iraniano. O Irã descobriu recentemente várias pessoas do serviço de informação. Eu acho que o Irã, se você pegar o Hamas, o Irã, os Houthi e o Líbano, o Irã é o mais vulnerável de todos. Primeiro que é um país, né? Um país enorme, governo de um país. Segundo, porque o Irã é visado há muito tempo, então tem um esforço do imperialismo no sentido de ter informações e tal. Eles mataram muitos cientistas iranianos, mataram um monte de gente. Corrompem pessoas e tal. Tem um movimento no Irã que é pró-imperialista, então por aí a gente pode imaginar como é complicado. Eu acho bem possível mesmo que a falha de informação tenha vindo do Irã. Uma pessoa comprada aí pelos norte-americanos. Agora, eu acho que o pessoal subestimou o adversário, né? Eles, por exemplo, não ter tomado medidas de proteção extraordinárias do Ismail Haniyeh no Irã foi uma comida de bola. Eles subestimaram o poder de fogo, né? Porque, veja bem, tem muita comparação na imprensa, eu gostaria até que o comandante comentasse isso. Tem muita comparação na imprensa que fala o seguinte, que o Hamas passou pelo serviço de informação israelense, no 7 de outubro, com a maior facilidade. Tá certo? Mas o Hezbollah não, eles conseguiram dominar. Então eles falam que, no caso do Hezbollah, Israel está mais tempo olhando. Não é nada disso. É um esforço gigantesco do imperialismo todo. É uma máquina muito poderosa, né? Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. É o maior exército, são as maiores forças armadas do planeta. Se você somar, né, toda a União Europeia, quase toda ela está envolvida nisso. Ou toda ela, sei lá. São os países mais desenvolvidos do mundo. Todos eles têm serviço de informação, todos eles têm recursos, têm treinamento, etc. e tal. Os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, o Hezbollah está enfrentando um inimigo que é um inimigo gigantesco. Esse tipo de vitória que os israelenses tiveram, vamos falar que é verdade. É uma vitória, mas diante da desigualdade de forças, revela a fraqueza do negócio. Eu pessoalmente, eu nunca botei fé. Fazem muita propaganda do Mossad, né? Que o Mossad é eficiente. Eu nunca botei fé nisso daí. Para mim isso é uma porcaria, né? O que eles são truculentos, torturam, assassinam, isso daí eles fazem. Agora, como serviço de informação, não boto muita fé. Agora, se você juntar todos os países imperialistas, você tem aí um inimigo muito considerável. E o imperialismo está no desespero com isso. Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte: o eixo da resistência, o Hamas não. O Hamas tem uma postura mais concreta, com exceção do caso do Haniyeh, porque eles estão sempre em perigo de vida, né?
eles têm consciência de que os dirigentes do Hamas são mortos com liberdade condicional, né? Como uma frase de um comunista alemão, são mortos com sursis. Agora, os outros, eles tiveram uma vitória tão grande que eles não souberam administrar. Eles assustaram demais o imperialismo. Eles colocaram o imperialismo na beira do abismo. Então a reação tem que ser forte. Isso que o comandante falou do pessoal, eu acho que é bem correto. Nem chineses, nem os russos, o Putin é uma pessoa muito esclarecida, e certamente não os iranianos e o Hezbollah e tal, eles têm dimensão da briga que eles compraram. Eles compraram uma briga muito grande. Tudo bem, o imperialismo está em decadência, tem crise econômica, tem crise social, fracassou no Afeganistão, mas eles têm condições de fazer muita coisa ainda. Então, o imperialismo não pode ser subestimado. Décadas atrás, o Mao Tse-tung disse o seguinte: o imperialismo é um tigre de papel. Isso daí é uma coisa absurda de se falar. O imperialismo fraco, ele é muito perigoso. Ele não precisa estar forte para ser perigoso. Então, eu acho que o pessoal não dimensionou o tamanho da crise que eles provocaram. Todos eles, os russos, os iranianos, os chineses, eles não estão dimensionando o desafio que eles significam para a ordem imperialista mundial e o caráter criminoso, mas ao mesmo tempo poderoso do imperialismo em responder a essas coisas. Ele provavelmente não vai responder com uma guerra aberta contra a China, mas ele vai fazer tanta coisa criminosa que vai colocar a China em risco, vai colocar a Rússia em risco, né? Agora, vamos ver como é que o Hezbollah enfrenta essa parada aí, né? Não sei também se o imperialismo tem muita capacidade de enfrentar a questão síria. Bem, o comandante quer fazer um último comentário aqui, senão passar para o Rui. Vou fazer uma coisa. Para mim, gente, tudo que está acontecendo começou no dia 13 de abril de 2024, quando o Irã ele fez um ataque demonstrativo contra Israel. Ele passou um sinal de fraqueza. Daí para frente foi só ladeira abaixo. Dali para frente teve a morte do Ranier, do Nasrallah, vão matar o Khamenei também. E se o Netanyahu for posto nas cordas, ele vai lançar uma bomba atômica ou no sul do Líbano ou no Irã. Já falei isso daí. Por quê? Porque o ataque iraniano foi fraco. Ali o Irã tinha que ter... Você não pode aceitar um ataque à sua embaixada, um ataque de rojão como esse que o Irã fez contra Israel, gente, pelo amor de Deus. Então, dali para frente, Israel viu fraqueza. Se o Irã não reagir agora, eles vão fazer outro. Vão fazendo, até fazer uma revolução. Até a fraqueza que o regime está passando para Israel, até ela migrar para dentro do território iraniano. E aí aqueles agentes da Revolução Colorida falaram: o regime é fraco, vamos para cima. E aí, adeus sul global. Sinto muito. Desculpe a minha franqueza, mas é como eu vejo a coisa como analista. O Irã até agora demonstrou sinais de fraqueza para Israel. E se a Rússia não se cuidar, se a Revolução Iraniana ela se desmilinguir um dia, o sul da Rússia pega fogo. Comandante, tudo bem, eu concordo que isso é um sinal de fraqueza, mas o problema não consiste em que todo mundo hesita em entrar numa guerra aberta contra o imperialismo? Não, lógico, Rui, você tem razão nisso. Mas o problema é que o que o pessoal de Israel percebeu? Falou: o Irã tem medo da gente. Eles acham isso. Na cabeça dele, não estou dizendo que está certo nem que está errado. Mas o Netanyahu está vendo dessa forma. O ataque iraniano dia 13 de abril foi pífio, gente. Não teve prejuízo para Israel. O que Israel pensou? Olha, nós atacamos a embaixada deles. A resposta foi essa: vamos aumentar o dial. Aí mataram o Ranier dentro de Teherã.
também não teve nada. Pô, agora aí veio os PEIs, eles estão aumentando, eles só estão aumentando a aposta. Não tem. Ó, eu te dou um paralelo pelo que aconteceu na Rússia no ataque com munição cluster à praia da Crimeia. Naquele dia eu escrevi, se a Rússia não reagir, ela vai perder a guerra. Ela reagiu. No dia seguinte morreu adido americano em Kiev, morreram diversos oficiais americanos. Aí parece que a guerra ela tá começando, a poeira está começando a baixar. O pessoal está vendo que a Rússia está pegando sério. Como o Irã ele tá contemporizando, paciência. Porque, Rui, a gente precisa ser muito honesto em admitir que o imperialismo pode ganhar. Se a gente não admitir isso, não reconhecer essa possibilidade, a gente vai errar em todos os nossos cálculos, né? Então, eu não tô... Veja bem, gente, eu não estou fazendo aqui uma torcida, não. Eu estou jogando a coisa como um analista militar. O Irã tem passado sinais de fraqueza para Israel. O Irã aposta na teoria da estratégia das 1000 facadas. Milhares de ataques aí do Hezbollah, Hamas, Houthis, etc. Só que Israel também está usando a técnica das 1000 facadas agora. Ele pode enfraquecer o regime iraniano, né? A gente precisa olhar isso daí. Eu acho que o imperialismo... Eu acho assim, os russos não querem entrar numa guerra contra a OTAN, mas a OTAN vai entrar na guerra contra a Rússia. Né? O que eles teriam que ver é que isso daí é uma coisa mais ou menos inevitável. Os chineses não querem entrar em guerra com o imperialismo, mas o imperialismo caminha para uma guerra contra a China. Sem dúvida. E na questão do Líbano e da Palestina, a coisa está montada. Né? O imperialismo está indo para uma guerra contra o Líbano e depois vai, se ele não for detido no Líbano, vai para cima do Irã. Não tenho dúvida. Mas aí que tá, Rui. Você não acha que também a Rússia está querendo separar as duas coisas? Ela está querendo fazer a guerra dela na Ucrânia e está deixando o Irã se virar no Oriente Médio. Se você for ver, é isso mesmo. E aí não dá, eles vão o imperialismo está pegando por partes, é o que você falou, vão pegar primeiro o Líbano, depois pega o Irã, e aí... Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, a agressividade do imperialismo vai fazer com que todos esses países que estão indecisos redobrem a sua ofensiva, a sua oposição, né, o seu confronto com o imperialismo. Nós estamos diante de uma crise mundial muito profunda. Né? Não sei, pode ser que haja um recuo, pode ser que o imperialismo consiga impor a sua vontade. Né? Vamos ver. Bom, temos um último live pix aqui, da companheira Odete Pereira. Comandante, que importa a queda na economia de Israel se os EUA pagam as contas? Gente, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque, você quer ver um negócio? O motor agrícola de Israel era o norte do país, né? O pessoal precisa sair das casas. E vocês têm que olhar também que o motor que tocava a indústria da construção civil israelense era a mão de obra palestina, que está parada também. As indústrias de TI israelenses também estão... Você quer ver um negócio? Israel sempre viveu bem com o turismo. Quem é que vai fazer turismo em Israel hoje, gente? Que não entra mais nenhum turismo, nenhum turista. Eu estava vendo uma matéria do Globo, saiu uma matéria do Globo 3 dias atrás falando disso. Um sorveteiro israelense reclamando que eles não vendem mais nada, porque não tem turismo. Imagina um cara que tem uma lojinha de lembranças ali em Jerusalém. Ele vai vender para quem? Então, assim, no atacado, né, que os Estados Unidos eles estão dando dinheiro para muita coisa aí, mas no varejo você vê pequenas tragédias, empresas que vão fechar. O cara que tem uma empresa de construção civil, uma pequena empreiteira, vamos supor o seguinte: você tem um serviço de eletricista ali que você atende as grandes construtoras, como acontece mesmo, o pessoal subempreita, né? E o teu eletricista, os caras que instalam são todos palestinos, não podem mais sair nem da Cisjordânia da faixa de Gaza. O que vai acontecer com a tua empresa? Você não tem receita, você fecha. Isso vai acontecer. Por mais que os Estados Unidos case, banque ali,
Não vai dar para jogar isso para baixo do tapete, gente. Essa é a aposta do Irã. A gente até pode dizer que é uma aposta que faz sentido, mas eu preciso jogar, pessoal, entendam isso, eu tenho que jogar essas alternativas aqui que eu mostrei para vocês, essas variáveis, pra vocês verem que não vai ser fácil, não. O Rui falou bem, o imperialismo está reagindo com tudo, é um tigre acuado, está indo para cima. E aí, a Rússia vai manter a calma, a fleuma dela de sempre? O Stalin manteve isso em 41, a gente sabe como acabou, né? Eu concordo com o comandante. Dá para sustentar, mas isso daí não é um recurso efetivo. É um quebra-galho. Rui, olha, eu posso falar essas coisas aqui no teu programa e para você, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente crítica, o pessoal do PSOL é extremamente crítico. Já teve fóruns que eu falei aí que o pessoal queria me matar com o que eu falei aqui. Ah, não, porque não sei o quê, porque o Irã isso, o Irã tem satélites, o Irã tem isso. Mas está usando. Esse aqui é o problema. Está usando? Não está, gente. Desculpa, mas não está. A liderança do Hezbollah foi eliminada. O Haniyeh foi morto dentro de Teherã. Há vazamentos. A contra-inteligência do Irã não está fazendo um bom serviço. Essa aqui é uma verdade. Então, essas críticas, elas têm que ser levadas. As pessoas têm que entender que existe esse monte de falhas aí. Porque se você se fiar só no já ganhou, como eu vejo muita gente aí, só vai acabar perdendo. É o que você falou, o imperialismo ele está acuado, ele é perigosíssimo. Eu acho que nós estamos vivendo o momento mais perigoso desde a Segunda Guerra Mundial. Eu também acho. Eu sempre achei isso. O pessoal fala aí que o negócio ia para o mundo multipolar, o mundo vai para uma guerra multipolar. Né? O imperialismo é muito agressivo. Está acuado, está ferido, está com dificuldade, mas não vai cair sem dar uma boa briga. Entraram mais algumas perguntas aqui? Posso? Faz tudo. Manda tudo de uma vez. Beleza. A gente já está com o tempo estourado. Bom, algumas contribuições finais aqui. LC29, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Pedro Monteiro pergunta o seguinte: conflito armado é a última chance do ZEUA e União Europeia, etc., já que o BRICS ganha cada vez mais força? Não é que é a última chance. Eles têm que reagir. Porque se eles não reagirem, o negócio vai cair sozinho. O que é impensável. E o fato de que eles estejam reagindo com tanta agressividade mostra que a situação deles é delicada. Mas esse é um negócio que a gente estava tentando explicar, tanto o comandante como eu. O fato de que a situação deles seja delicada não quer dizer que eles estão mortos. Eles vão reagir, eles têm muito recurso. Ao reagir, eles vão necessariamente resolver o problema? Também não. Isso não quer dizer que eles vão resolver o problema, né? Mas eles vão reagir. Quer dizer, é preciso estar preparado para um conflito de grande intensidade e longo, né? Agora vamos ver como é que vão se comportar os países aí, né? A Rússia, a China, a hora que a ameaça se concretiza, o que é que eles vão fazer? Por exemplo, o Putin falou, se a OTAN autorizar o uso de armas de longa distância dentro da Rússia, é guerra contra a OTAN, mudou a doutrina atômica. Agora, o problema não é isso que ele está falando, o problema é o que ele vai fazer. Se a OTAN fizer o que está falando que vai fazer, ele vai para um enfrentamento total? Isso que nós vamos ter que ver. Né? Ele tem condições de enfrentar? Ele tem condições. É difícil, mas ele tem condições. Agora, a única certeza que a gente tem é o seguinte, que quanto maior for a crise, mais o imperialismo vai se esforçar para reagir. Alisson diz o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, os nazistas também começaram arrebentando tudo, mas no final perderam. É um comentário a ser levado em consideração. Por último, um super sticker aqui no canal Arte da Guerra de Léo Saldanha.
Muito obrigado, companheiro. Bom, por aqui acabaram as contribuições. Então, vamos fazer encerramentos. Rui, você quer passar algum aviso, etc? Eu vou fazer campanha eleitoral nesse programa que não faz sentido, né? O comandante também é candidato, tudo. Queria chamar as pessoas, nós vamos reorganizar nossa campanha da Palestina, como todo mundo viu, o negócio está ficando cada vez mais intenso, né? Queria chamar as pessoas a contribuírem com a campanha da Palestina, né? Que nós estamos continuando, mandando contribuições para palestina@pixbr.net. A questão é uma questão da maior importância. Nós precisamos fazer muito trabalho no Brasil, porque senão o governo brasileiro vai acabar apoiando Israel aí na luta contra os palestinos, né? Não vamos nos enganar. Essa polarização aí, ela tende a arrastar todo mundo para um lado ou para o outro, né? E o governo brasileiro não está mostrando muita firmeza aí. Então, a pressão que a campanha da Palestina pode fazer é muito importante nesse quadro, né, para o Brasil. Por isso nós estamos dando continuidade à campanha, né? O primeiro turno da eleição acaba agora, na semana que vem, nessa semana aqui, e nós vamos dar uma maior atenção para a campanha da Palestina, que a gente continuou fazendo, né? O lançamento do livro sobre o Hamas foi muito bom em São Paulo. Então vamos ver, né, o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas seja lá o que for, nós vamos precisar de apoio financeiro. O comandante quer dar alguma mensagem final? Hoje às 20 horas, horário de Brasília aí. E o pessoal que for daqui de São Paulo dá uma força também à minha campanha aí. Só isso. Bom, a análise internacional desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu, todo mundo que compartilhou e todo mundo que assistiu a esse programa. Voltamos na próxima semana, segunda-feira, mesmo local, mesmo horário. Não se esqueçam de acompanhar aí a grade tanto da Causa Operária TV, do Diário Causa Operária, de todos os canais parceiros, e também do canal Arte da Guerra. Muito obrigado.